O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, para a gente ver a diferença de quem é Deus, nós temos que ver como é que ele lida diferente da gente. Sabe, numa altura, numa ceia, ele tinha acabado de estar numa ceia com os discípulos e ele já sabia que Judas Iscariotes, ele já estava com o coração cheio do que o diabo propôs para ele. E Jesus, sabendo de tudo isso, lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Mas, entretanto, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Quer dizer, isso aqui é o fim do mundo. O seu nível, o Senhor é o Senhor, e o Senhor está se colocando aqui para lavar os meus pés. Sou eu que deveria estar lavando os teus pés, em outras palavras. Mas o Senhor tomou iniciativa. E ele falou assim: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Não teria como você ver o nível de Deus. Deus é exatamente assim. Ele serve dando a paciência dele, dando tempo, ensinando, orientando, se entregando pelos pecadores. O Senhor Jesus veio por parte do Pai para salvar a humanidade. E Jesus estava vestido ali, vamos dizer assim, de um ser humano, de carne, de osso, sendo tentado em tudo, mas ele não se colocou na postura de alguém que só manda. Ele serviu os discípulos, justamente antes da sua crucificação, na ceia, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Observe o nível do Senhor Jesus, o nível de Deus. O Senhor Jesus representa Deus Pai. Quem vê a Jesus vê Deus, Deus Pai. Então, depois que Jesus falou para ele: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro falou: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava falando aqui que Pedro não precisava exagerar. Quando Jesus vai lavar os pés aos discípulos, era aquilo que tinha que ser lavado e ponto. E não diga o que Jesus tem que fazer, em outras palavras. Porque Pedro era audacioso, era intrépido, né? Ele tinha impulsos. Mas Jesus disse isso porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tornou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros.
porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Sabe, muita gente pensa que pelo fato dela ter alguma autoridade de Deus, por exemplo, o pastor, a esposa do pastor, o obreiro, o responsável pelo grupo, coordenador, que seja, pensa que quem tem que servir a eles é o povo. Não, somos nós que servimos. Você vem com um problema, você tem a sua característica, você não está entendendo nada, então sou eu que tenho que me esforçar a fazer você entender, no máximo que eu puder. Sou eu que tenho que servir você. Sempre eu falo isso com as pessoas que eu vou atender. Assim, nem sempre eu falo, mas é nessa posição que eu me coloco, porque a pessoa está pensando que ela que tem que me servir, mas sou eu que tenho que servir a ela. Sou eu que tenho que descobrir como ajudá-la, como orientá-la. Sou eu que tenho que dar uma saída. Essa responsabilidade do Senhor, vamos dizer assim, do Senhor Jesus, de servir aos discípulos, era porque os discípulos eram egoístas. Lembra que eles até disputavam ter uma posição maior de quem ia sentar ao lado do Senhor Jesus, até mesmo a mãe dos discípulos, de um dos 2 discípulos, queria que o seu filho sentasse à direita do Senhor Jesus. Havia, assim, aquela disputa, porque cada um estava olhando para si. Mas servir a Deus não é você sentar numa posição que seja de mais confiança. É você dar, é você atender a necessidade, é você orientar, é você servir. E é isso que Jesus estava tratando naquela noite, na ceia, falando para os discípulos. Vocês entenderam que eu sou o Senhor, o Mestre, mas eu lavei os vossos pés, eu servi vocês. Isso não é uma humilhação, porque tem gente que pensa que é ela que serve o maior. Não, é o maior que serve o menor, que é o caso. Deus que nos serviu. E o privilégio da gente servir a Deus é um privilégio. É uma oportunidade para que tenhamos parte com Ele. Ele tem feito a sua parte. E você tem feito a parte dele? Venha com você agora e vamos a uma pequena trilha musical e já voltamos logo em seguida. Você pensou? Pois é, às vezes você pensa que as pessoas que têm que te servir, não é mesmo? Pois é, quando você pensa assim, o seu nível é baixo. É exatamente isso. O seu nível está acima quando você serve, independentemente das pessoas servirem. Você insiste em dar. Você não vê que o Senhor Jesus mudou com os discípulos porque Judas
estava com seu coração cheio de planos de traição. Jesus serviu, não se deixou ser contaminado com esse espírito de Judas. O Senhor Jesus é maior do que os erros humanos. Ele escolheu servir porque ele amou, independentemente da pessoa amar a ele ou não. É isso que destaca em Deus. Esse amor, um amor incondicional, que não depende de circunstâncias, que dá, que insiste, que respeita você. Se você não quer ele aguarda, ele ensina você através dos problemas, ele ensina você através das pessoas, ele ensina você através da palavra dele, ou seja, não deixa de cuidar de você ainda que você o despreze. Esse é o nível de Deus. Ele serve. Jesus disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Veja que muita gente quer fazer isso com Deus. Eu quero servir a Deus. E não quer se dar para as pessoas próximas, sim, os seus familiares que cobram de você, que exigem de você mudança. Pois é, se você serve, se você dar, você não vai ter consciência pesada, você vai estar em paz, porque você fez o que você deveria ter feito. Por isso que Jesus fala: vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não é ter informação, é fazer. Você vai fazer isso? Se você fizer apenas por um dia, é porque você recebeu esse exemplo do Senhor Jesus como uma informação, mas não como um ato que você deve a Deus. Quando você faz o bem aos outros, você faz exatamente o que Deus faria no seu lugar. Pense sobre isso e age a fé inteligente que está de acordo com as Sagradas Escrituras, que não é só informação, mas trazer à existência o que não existe ainda na sua vida.